Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana e tá começando agora mais um episódio do Bifas Podcast. O podcast que vocês já sabem, por aqui se vocês querem ser os primeiros. Precisam ser rápidos, como é que vocês estão, meus bens? Como é que estão as vibes desse pós-race week? Nem tão bem quanto as de Charles Leclerc. Parabéns. Parabéns, o leque de chapéu hoje. Porque ele merece aqui no cenário do Bifest. Certo, e é óbvio que nesse episódio a gente vai falar sobre a vitória do Leclerc. A gente corrida vai falar de Silverstone inteira, em geral, né? Vamos o primeiro pódio do Jorge em casa. Nossa, gente, que demais. E que pódio inesperado também, corrida né? Que terminou com safety car, só pra gente ter o quê? Pesadelos noturnos. Exatamente. Certo? O recorde que o menino Arvid bateu. Vai contar o que aconteceu com o Oscar, né? Já que ninguém mostrou o que aconteceu com o Oscar. Ninguém mostrou o que aconteceu com o Bifest, com seu compromisso com a verdade... vai mostrar. E com os recursos que a Fórmula 1 nos possibilita também, né? É importante falar, né, gente? Por favor, é bom humor e baixa expectativa. Eu já falei isso. E a gente vai falar sobre todo o off-grid do final de semana. Eles já estão fazendo altas coisas hoje e é segunda-feira. Exatamente. Certo? Então, se você tá nos assistindo pelo YouTube, aproveita, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, muito obrigada. Considere avaliar o nosso podcast ao final dele. Bora falar da vitória do Leclerc? Gente, tem tanta coisa pra gente comentar sobre Silverstone. Primeiro que a gente já vinha de uma outra race week, né? A gente já tava, assim, com os motores aquecidos, perdão, um trocadilho. Sim, e o Lewis Hamilton tava simplesmente falando, pessoal, olha, vocês não esperem muita coisa. Vocês já contaram quantas retas tem Silverstone? Vocês estão sabendo como é que a Ferrari tá andando em reta? Sim, não sei se ele tava, tipo, realmente preocupado, ou se ele tava, tipo, vou fazer um engana boba aqui porque o pessoal vai acreditar nisso. Pessoas que acreditaram nisso. Oi! Irmãs do Bifest. Mas é que o que aconteceu, tá? O que eu acho que aconteceu, né, gente? Bora. Ele teve uma performance tão boa em Barcelona, né? Ele venceu a corrida, foi realmente um cenário ótimo. Eu não vou falar que foi ótimo pra Ferrari, porque vocês lembram como é que foi a corrida de Barcelona do Leclerc, né? Sim, ele lembrou também, inclusive, né? Ele, mesmo nas vitórias, ele não consegue esquecer as derrotas. Exato. E aí, então, eles foram pra Áustria, que é um circuito completamente diferente, e nas palavras do próprio Lewis, ele falou que aquilo foi um check de realidade pra ele. Eu lembro disso. Então, assim, ele veio de uma corrida muito boa, aí teve um check de realidade, eu acho que ele baixou um pouco as expectativas pra Silverstone. Mas a vida, ela é um pouco assim. Ela é assim, né? E a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Uma coisa muito boa acontece, dali a pouco uma coisa mais meia bomba, entendeu? Tipo, é assim que é mesmo. O Lewis, ele nos dá essas lições de vida, assim, né, o tempo inteiro. Mas eu acho que as Ferraris, elas têm um mérito muito, muito importante nas largadas. É que essa largada de Silverstone foi espetacular, mas não é de hoje que o Leclerc simplesmente vestiu o capuz da largada. É isso aí. Tá? O Hamilton nem se fala, né? Porque esse faz tempo que não tem problema de largar. Mas assim, meu Deus do céu. É como se a gente tivesse um pouco de volta na Austrália, tu não acha? Acho. A gente olhou aquela Ferrari largando, a gente olhou, simplesmente parece um carro bem melhor do que as outras. E uma coisa que eu fiquei muito impactada foi que o Leclerc, ele simplesmente teve uma corrida tranquila. Sim, não teve altas emoções. Sempre tem que ter alguma coisa. Sabe como vai fazer passeio de bug na praia? Que eles falam com pouca emoção ou com muita emoção? Isso. É tipo isso, sabe? Nas é sempre muita emoção. Sim, nas areias de Genipabu. Amo. Saudades. Mas assim, uma coisa... Veja, deu problema no pit stop? Não foi no leque. E deu uma... Nada foi no leque, entendeu? Ele simplesmente andou. E adivinha o que acontece quando o piloto da Fórmula 1 anda bem rápido? Ele ganha a corrida? Olha, eu tô toda hora falando isso, eu não aguento mais. Mas olha, se tem uma coisa que Silverstone mostrou pra gente é que não é sempre simples assim. Porque olha, eu preciso dizer, talvez o Hamilton tenha baixado demais as expectativas, mas Silverstone tinha tudo pra não ser ótimo pra Ferrari mesmo, né? Tinha tudo. Mas, dito isso é a frase do Kimi, né? Dito isso, quem olhou a primeira volta da corrida e olhou a última, eu acho que não acreditou em quem que a gente viu no pódio, né? E também, eu acho que a gente tá desconsiderando, e eu achei até que no episódio passado a gente falou pouco sobre, ou não sei se a gente falou, eventualmente. Olha. Mas a sprint de Silverstone foi bastante surpreendente. Porque a gente considerou que Silverstone com uma corrida sprint ia ser uma coisa meio esquisita. Pois é. Sabe? E no final das contas foi uma ótima corrida sprint que nos elevou as expectativas pro domingo, o que nem sempre é bom, mas nesse caso não tivemos grandes problemas porque foi plot atrás de plot. Exatamente. Eu acho que a gente talvez estivesse um pouquinho amargas de ter perdido a nossa sprint de casa, né? Tu acha que a gente ficou amargurada por causa disso? Tu tem essa impressão? Justamente assim? a gente que nunca fica amargurada sobre nada, né? Gente, é muito engraçado os comentários do vídeo de quando a gente conta que não vai ter mais sprint em Interlagos. As pessoas comentando, fui eu que fiz aquele vídeo. Nossa, dá pra sentir a tua tristeza na tua voz.
Não, e o que eu mais gostei Muito daquele bom. vídeo foi que na época tu falou, tipo assim, ó, os ingressos de Fórmula 1, eles são caros. E existem várias coisas que deixam eles caros, né? Exato. Às vezes é um circuito super tecnológico, com altos recursos, aí vai ter uma corrida sprint, vai ter uma outra categoria. E aí o pessoal tava tipo assim, não, vai baixar o valor do ingresso agora que não tem mais sprint. Vai, aham. Mas veja, quem comprou... Sim. É tipo isso. Mas ó, quem comprou o ingresso de Silverstone se deu muito bem, porque viu a Academy, viu Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1 e corrida sprint. Sim, e uma coisa que eu achei muito legal, falando na Academy, né? E quem foi na Lando Stand, então, meu Deus. Quem foi na FOMO. Lando Stand, eu acho que tava, tipo, uma festa maravilhosa, né? Mas a F1 Academy postou um vídeo ensinando o pessoal a ir até o paddock delas, porque tu pode simplesmente ir no paddock da Academy, assim. Eu não sei por que a gente não tava lá. A gente tinha muito que ter estado lá, porque a gente com Sim. certeza ia ter feito a nossa visita, assim, a tour de um século, Não, a gente sabe? ia fazer a House Tour, né? A House Tour, gente... Eu tenho certeza que a Nina Gademan teria falado com a gente. Ela é nossa diva, ela curte os nossos stories, eu adoro ela. Claro, todo Não mundo só porque sabe. ela curte os nossos stories, mas assim, Sério, eu tenho certeza. Bom, agora, voltando ao assunto Ferrari. voltando, Né? a gente dispersou. A Alba também falaria com a gente falando em Ferrari. Diva. Bom, mas o Lewis reclamou de várias coisas no carro, né? E o Leclerc, ao contrário, elogiou o carro. Ele falou, nossa, a gente não tava conseguindo ajustar, né? Pra eu me sentir mais confortável. E foi um ajuste até que bem simples, ele falou, né? Que não foi uma coisa muito sofisticada. E que, de Exato. repente, fez muita diferença no ajuste dele. E até assistindo as entrevistas que eles deram depois da corrida, chega a chamar um pouco de atenção, porque é difícil a gente ver 3 pilotos no pódio tão frustrados quanto os que a gente viu dessa vez, sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa, especialmente O quê? sobre o Hamilton. Que o Hamilton, ele ficou assim, mudo no rádio no final da corrida, né? Ele pegou assim, ó, ele subiu naquele pódio com a cara de poucos amigos que ele tinha que ter subido no pódio. Esse molho é o molho da Fórmula 1. Isso aí tinha que ter acontecido, entendeu? A gente não tem outra opção. Isso tinha que ter acontecido. O Hamilton tinha que ter subido no pódio com aquela cara de indignado. Porque ele tinha que estar indignado mesmo. É porque o que aconteceu? Existe uma corrida muito significativa na carreira do Hamilton, em que E ele... do Max Verstappen. Em que ele teve a oportunidade de fazer um pit stop, assim, no finalzinho da corrida, e ele não fez. E aí, isso meio que, tipo, fez ele perder essa corrida, sabe? Isso e várias outras coisas. É. Enfim, eu acho que na hora, tipo, ai, vamos fazer um pitch. Assim, olha, eu não assisti o onboarding dele. Eu não sei o quanto que ele pediu aquele pitch, o quanto que só mandaram ele pro pitch. O Leclerc fez pit stop, mas ele tinha um pitch de graça, basicamente, né? Ele tinha. Agora, tem uma coisa que o Leclerc entrega em todo o P1 dele que acontece de 3 em 3 anos, é o quê? A cara de alívio. Eu falei sobre isso no Insta, vocês concordaram, eu sei, mas eu vou falar isso de novo, porque simplesmente ele é o piloto que tu consegue perceber o alívio imediato. Tipo assim, o Jorge tu também repara, mas o Jorge tu repara um pouco depois. Ele no pódio ainda tá tenso, porque eu acho que ele fica procurando o pessoal da Mercedes. Vou chegar nesse ponto. Ai, eu, se fosse ele, se fosse dar um conselho pra ele, ai, nem adianta muito procurar, E né? se eu fosse dar um conselho pra ele, tu não imagina o que eu ia dizer. Na verdade, só um conselho. George, Não, se eu avisa tivesse que você que- tá ouvindo que a gente te dá uma ligada. Isso. Faz um sinal de fumaça, alguma coisa, pose nos comentários, bora lá. A gente vai entender. Vai. Mas, pensando naquilo que eu comentei sobre... É difícil a gente ver um pódio tão frustrado quanto o que a gente viu dessa vez. Sim. Assim, olha, o Leclerc, ele tava super aliviado. E da forma como ele falou, era assim, nossa, a gente tá há muito tempo procurando. Por que é que eu não tô me sentindo confortável nesse carro? O que não tá trabalho duro clicando? compensa. Ah, não, isso daí já é outra história também, né? Não, mas é legal uma declaração desse tipo, mas é que pensando no Leclerc, ela tem uma camada muito interessante, entendeu? É que a gente esquece Porque que todos eles trabalham duro naqueles carros, entendeu? É que a gente esquece que vários deles são geração Z também, né? Sim. Teve esse elemento também junto, né? Mas aí o Leclerc falou que, nossa, e foi um ajuste fino, mas que aí mudou tudo. A impressão que dá é que tinha, tipo assim, um parafuso solto em algum lugar. Que ficava pegando na perna dele. Sim. Alguém dá um espirro pra um lado e deu tudo certo, sabe? Sim. Enquanto isso, o Lewis estava super frustrado com o carro. Com razão dele estar frustrado, não só com o carro, mas com as circunstâncias da prova. Exatamente, e mesma coisa com o George também, porque o George, ele tava também, obviamente, ele não esperava aquele pódio, ele teve toda uma questão de pit stop, porque teve um pneu dele que furou, ou que tava furando. Mas eu era um acho que rompimento lento, pelo que eles falaram no rádio, inclusive. Veja, o George, o Lewis e o Max Verstappen, eles protagonizaram as melhores disputas roda a roda da corrida. Eu acho que isso é uma concordo. coisa que a gente não pode ignorar. A corrida oficial, né? Não a de Lego. Ai, por favor, A né? de Lego é outra história. Isso, porque na de Lego, aparentemente, 2 dos 3 nem queriam participar, mas todo mundo se divertiu Todo muito, mundo né? rindo, né? Inclusive, eu gostei muito que a
Fórmula 1 e o Lego postaram em collab um vídeo que é só um corte de todos eles, tipo, rindo muito. Ah, pilotando. claro. Mas se eu fosse do pessoal do marketing do Lego, eu botava o Max na capa. Olha e só o esse Lance daqui. de segundo. Porque o Lance tava com um sorriso assim... E o Lewis também tava ameaçando não participar, né? A gente Não, o Lewis, ele chegou a falar que não participaria, mas o dele era porque ele tinha medo de lesão, um motivo e tal. de segurança, ele falou nas coletivas. Eu isso. acho que alguém deve ter dado um toque pra ele do tipo, não, vai tranquilo, são uns karts, tipo, dá pra ir de passeio e tal. Sim. E aí ele foi porque é fofo, Não, tipo... e foi uma coisa tranquila, tipo assim, o Alonso esticando a mão pra tentar tirar a pecinha do kart do Ocon, sabe? Isso, foi de boa. Agora, essa briga que começou pelo P3 e depois terminou pelo P2, eu achei que foi um dos momentos auges da corrida também, que se deu ali um pouquinho antes de começar a dar a função do Kimi, sabe? Sim. Mas, assim, vou te dizer, tá? Nem Manuel Carlos escreveria as últimas 15 voltas da corrida de Silverstone. Não, perfeitamente, porque por quase toda a corrida a gente tava ali, olha, o Leclerc conseguiu, né, as Ferraris conseguiram passar o Kimi na liderança. Sim. Acho que foi lá pela volta 10, um pouquinho depois que o Kimi conseguiu pegar o P2 de volta do Lewis. Mas o Like se manteve naquela liderança e ele Com manteve muita uma distância tranquilidade. boa. Enfim, porque justamente por essa questão com as retas da Ferrari, eu fiquei um pouco apreensiva. Eu pensei, nossa, será que o Kimi não vai conseguir? E o Kimi, mesmo que ele tivesse em P2, ele tinha uma boa distância pro Like, então ele não tava necessariamente com um ar super sujo. Perfeito. Então, assim, mas o Like conseguiu segurar aquela liderança. Sim. Então, assim, foi basicamente a corrida inteira. Olha, tudo bem, provavelmente o Leclerc vai ganhar, provavelmente o Kimi Antonelli vai ser o segundo. E a gente tinha 3 grandes carros, né? No Lewis Hamilton, no George Russell e no Max Verstappen. Que estavam tentando muito ser o P3, né? Sim, e eram batalhas muito, muito boas. E com alguns requintes de crueldade, né? Por exemplo, o Max... O Max e o George ali. Não, o Max e o George, considerando que o Max veio do meio do pelotão, né? Então já tem essa questão que é muito impressionante com um carro que o Max reclama muito. O George, ele também não largou numa posição ótima. Então, assim, também faria uma corrida de recuperação, considerando que ele não largou nas primeiras 3 posições e poderia estar no pódio. Sim. Né? Enfim, dito isso, o Kimi Antonelli passou por uma batalha espiritual fortíssima, tá? É porque na Mercedes eles têm um carro muito bom, mas eles estão tendo muito problema com confiabilidade do carro, Sim, sabe? em cada episódio a gente comenta alguma coisa sobre isso, tu já reparou? Nossa, e veja, quando era o George Russell com o carro quebrando ali, ele ia ganhar o GP do Canadá, já foi uma coisa tipo assim, meu Deus, esse carro é uma nave, mas até qual ponto, sabe? Não, e assim, eu tenho 2 observações pra fazer, não sei o que tu vai pensar a respeito delas. A primeira é a seguinte, tá me dando um pouco de ranço do Toto Wolff nessa defesa desenfreada pelo Kimi. Dito isso, eu pedi que eles escolhessem uma. Tu pediu isso. Eu pedi isso, eu achei ruim quando a outra equipe não escolheu, enfim... Faz parte, pelo menos as coisas estão sendo as claras, mas tem me incomodado muito. Ai, Toto, o que tu achou a vitória do George? Nossa, realmente um final de semana muito difícil. Eu tenho certeza que o Kimi vai se recuperar. E o Lewis, olha que alegria ver o Lewis de novo no pódio. É porque... Para! Eu não aguento mais! Sabe o que eu penso sobre isso? A primeira coisa que eu penso sobre isso é assim, nossa, ninguém dá um toque, né? Um PR, tipo... Ai, se tem uma coisa que a Mercedes tem, é PR. Exatamente, é isso que eu penso. Ele sabe. Ele sabe do que ele tá fazendo. Ele não é uma criança, sabe? Exato. Ele tá há quantos anos no trabalho que ele tem na Fórmula 1, ele conhece. E assim, e as coisas, elas têm nuances e cada um vai enxergar de uma forma. Perfeito. Por exemplo, tem quem vai observar aquela sequência final do Kimi no rádio, querendo continuar e insistindo, indo contra algumas orientações da Mercedes de retirar o carro, de ir pro box, nananã. Muitas pessoas viram aquilo como, ai, teimosia, poxa, esse menino não sabe nada, esse menino, né, um intransigente, nananã. E várias pessoas viram como perfil de campeão, perfeito, ele tinha que fazer isso mesmo, querer até o final, tentar pelo menos um ponto que fosse, ele tinha que conseguir, sabe? E eu entendo perfeitamente as 2 posições, sinceramente, sabe? E eu acho também que foi uma situação que tu poderia ter assistido a corrida e ter pensado que ele era um teimoso chato, e depois ter sido apresentada esse argumento de que era uma personalidade de campeão, que legal ver uma pessoa assim tão jovem, e tu pode mudar de ideia. Eu acho legal isso, e eu acho uma pena como o Toto tem interferido mal nesse sentido publicamente. Sim, concordo. Porque eu fiquei com a impressão, e eu sei que tu também, porque a gente conversou sobre isso, que o Jorge teve a preocupação nas corridas desse final de semana de expor algumas coisas no rádio, como, por exemplo, aquela escapada dele na quali. No Q1, exato. Que ele comentou assim, nossa, que estranho, isso nunca tinha acontecido antes, eu nunca tinha escapado aqui antes. Isso, como quem diz assim, olha, eu desde criança corro aqui em Silverstone, muito esquisito. E eles cortam pro Toto reagindo àquilo com, assim, ó, a Globo não perdeu esse ator. Esse ator seria reprovado pela Globo.
Vocês viram a reação do Toto? Porque foi uma reação muito caricata, muito exagerada. E o Sim. Toto é um personagem da Fórmula 1 muito conhecido por não expressar nenhuma reação quando a câmera da transmissão pega a imagem dele. Isso, a não ser o dia que ele quebrou o fone. Mas ele não tava muito preocupado com quem tava olhando pra ele naquele dia, né? Mas ele tem essa coisa de ficar ali implacável com aquela cara dele, olhando reto, sem olhar pra câmera. Ele só olha quando ele vai fazer uma gracinha, alguma coisa. Mas aquela expressão, eu achei meio caricata demais, sabe? Eu também achei, vamos deixar aí aberto a interpretações. E isso não é uma teoria da conspiração, né, gente? Isso não é? Não, quem somos nós Não, pra... isso é sim, da minha parte. Os 50% do Bifest que me dizem respeito, isso é completamente uma teoria da conspiração. Quem somos nós pra tentar especular que um lado da equipe tá conspirando contra o outro? Isso nunca aconteceu antes, né? Imagina isso que vai nunca acontecer aconteceu agora. antes e eu também não queria virar a Maria fofoqueira que vai inventar uma coisa que não existe. Mas é a impressão que a gente ficou por aqui. Parabéns, te pronunciaste muito bem. Muito obrigada. O Bifest lava suas mãos de qualquer responsabilidade jurídica, legal, fiscal, o que mais? Fiscal é muito bom. Bom, atenção a todos. Tô prestando atenção. Eu não sei, essa batalha espiritual do Kimi, esse rodopio do Max no final da corrida, que Grandes ficou eventos. furioso, tá? Eu não sei se não foi a influência da energia espiritual do Christian Horner que tava no paddock. Porque o Christian Horner tava em Silverstone. A energia do caos, sabe? Sim. Eu não entendo dessas coisas de tarô, eu não conheço o nome das cartas, mas pra mim é muito nome de carta de tarô. Você vê a carta do caos, sabe? Sim. Tirou a carta do caos. Eu concordo. Chegou o Christian Horner por aquele portão do paddock. E até onde eu vi, ninguém sabe quem foi que convidou o abençoado. Tá? Porque ele fez questão... imagina, ele fez questão de entrar no paddock, pegar a credencial dele e colocar no bolso imediatamente. Por quê? Porque pela credencial ia dar pra ver quem foi que convidou o chatérrimo do Christian. Parecia, inclusive, que ele tava de propósito querendo esconder. Porque se tem uma coisa que todas as convidadas do Lando Norris em Mônaco nos ensinaram, é que se a gente tem uma credencial de Fórmula 1, dá pra ler quem é que foi que convidou a pessoa daquela credencial. Felizmente, Kim Millman, o fotógrafo, estava lá e falou pessoalmente com o Christian Horner. E, segundo ele, Ele deu uma declaração chocante. o Christian era convidado da própria Fórmula 1. E o Christian falou que tava muito feliz em estar lá como fã. Ele falou, como fã. Chato! Meu Deus, que cara chato! E assim, olha, o que aconteceu também, nesse fim de semana a gente não pode ignorar que o Christian Horner, ele anunciou que ele vai publicar um livro. Inclusive, ele chegou acompanhado da ex-assessora de imprensa sênior da Red Bull, que agora trabalha pra ele, né? Eu não sei se ela trabalha pra ele, mas ela faz parte... Mas ela chegou acompanhando Mas ela ele chegou- e anunciou a saída dela da Red Bull em abril. Talvez ela trabalhe pro empregador atual do Christian Horner, que não sabemos quem é. É. Tem essa possibilidade também. O Flá. Inclusive, não sei se tu ficou com essa impressão, mas ele meio que plagiou a Suzy Wolf no livro, né? O livro dele se chama Drive e a capa é muito parecida. Mentira! Ele tem que se tratar! Por que ele fez isso? Ai, gente, é só uma piadinha que eu tô fazendo aqui. É porque o livro da Suzy é o Driven e o dele é o Drive e as capas são meio parecidas, na minha opinião. Não tem Olha a minha nada cara mais de- irritante do que a pessoa que ela olha assim, isso aqui gostei, vou fazer pra mim. Só que daí fica muito pior. Tenho certeza que o do Christian tá pior. Olha a minha Parece cara. aquela menina que copiava o nosso feed inteiro. Sim. Ficava muito pior. O bloco veio. O bloco veio e ela desistiu, né? Ai, que bom. Não tava bom. ficando bom mesmo pra ela. É difícil, Mas né, olha amiga? a minha cara de quem vai entrar numa livraria, vai olhar assim, eu quero comprar o livro da Suzy Wolf, né? Aí vou pegar o livro do Christian Horner, eu acho que é esse, olhei meio assim. Mas era só o que faltava, essa ser a intenção dele, né? Bom, Papo de marcar consulta no oftalmo, sabe? não, e no psiquiatra, né? De preferência os dois. Mas fato é que nos últimos 3 meses, o Christian foi visto em vários eventos automobilísticos importantes. MotoGP, Fórmula E, agora Fórmula 1. Ele tá querendo se fazer visto, né? Agora, se isso é pra promover livro, se isso é porque ele tem um contrato assinado, se isso é porque ele comprou uma equipe... É, porque todos esses boatos circulam. Exatamente. Inclusive, tinha toda uma função de um tweet do Will Buxton que ia sair uma grande notícia e no fim... E era sobre a Indy, né? Era uma sobre grande a Indy. notícia, mas era a respeito da Indy. Que veja, é onde o Will Buxton está trabalhando hoje em dia. Exato. Faz completo sentido. Sim. Mas, enfim, acho que todo mundo ficou com os seus humores afetados pela presença do Christian Horner. É uma vibe pesada, né? Mas é porque, não tem muito, é isso aí. Eu vi até gente se assustando com foto do Oscar Piastri em restaurante falando, nossa, achei que era o Christian Horner ali atrás. Como se fosse já, assim, uma
assombração, sabe? É papo de assombração mesmo, sabe? Ele tem esse jeito mesmo. Essa coisa, essa aura. Tá, então tem mais uma coisa que a gente tem que resolver no episódio de hoje. Então está começando agora o Minuto George Russell. Ai, tá? Fazia tempo que não tinha um Minuto George, né? Ai, mas é porque o clima tava meio estranho. Tava um clima... Será que era culpa do Christian Horner? Dessa vez, talvez não, né? Bom, o que eu gostaria de saber? A Mercedes mesmo não frequenta mais os pódios do Jorge, né? Vocês não imaginam a dificuldade que foi de achar imagens transmitidas pela Fórmula 1 do pódio do Jorge comemorando. É porque a gente queria fazer vídeo comentando depois da corrida. Eu fiquei, onde é que filmaram o George aqui? Tipo, Ele não apareceu. Clipes. É um clipe dele, tipo, aí dando um oizinho pra, tipo, as 3 pessoas que estavam lá. Agora, eu vou te dizer uma coisa O quê? que só uma diva seria capaz de fazer. O quê? Ah, Mercedes não quer ir no meu pódio, o pessoal não vai, não tem problema. O Jorge já soltou no rádio antes de descer do carro. Pessoal, chama minha família que tá lá nas arquibancadas, eu quero todo mundo aqui no pódio, hein? E o pessoal foi, as crianças, os cunhados, todo mundo foi. Eu acho que faz parte daquilo que tu falou, que o George, ele tava encontrando formas de falar várias coisinhas, né? Ah, eu acho completamente. Então ele falou, olha, a minha família que não tá aqui, vocês poderiam garantir que eles estão no pódio, pra ter alguém no pódio, Isso. sabe? Eu achei corretíssimo. Eu achei legal, gostei tá? bastante também de como foi mostrado nos stories do George também, isso. Ai, um amor, os sobrinhos estavam achando o máximo tá lá, porque é o máximo mesmo, sabe? A Carmen, tava todo mundo feliz, contente pelo Jorge, eu acho que ele precisava disso, sabe? Achei legal a forma como ele colocou, porque ele deu um tapa de luva de pelica, entendeu? Perfeito. Ele simplesmente falou tudo o que ele gostaria de um jeito muito bom, que não ofendeu ninguém, não É isso aí. apontou dedos pra ninguém, e foi uma fofura. Eu achei um amor, tipo assim, os sobrinhos, porque tem os filhos do irmão dele e da irmã dele, né? Isso. Que o George, ele é de 3 irmãos, né? Que amor, e as crianças, dá pra ver, tipo, pelas fotos e pelos vídeos que eles postaram, tipo, que as crianças são acostumadas com o George, né? Muito Enfim. legal. Ai, gente, eu achei muito fofo. E eu amei o óculos que a Carmen tava no pódio também. Sim. Ela tava com óculos de armação branca, vocês viram? E foi Fofíssimo. foi um momento legal pro George, sabe? Sim. Tipo assim, inclusive... eu vi- Ele agora tá a 25 pontos do Kimi, né? Ele tá a 25 pontos do Kimi e... A.K.A. um pódio, uma vitória. A.K.A. Andrea Kimi Antonelli, né? A.K.A. Ai, que ódio! Mas o que eu ia comentar é que logo que, enfim, tava aquele clima meio pesado, tava tanto o George quanto o Hamilton, mas, enfim, agora focando mais no George, os dois estavam frustrados, assim, no final da corrida, com seus carros e tudo mais. Tava aquele clima não muito bom, enfim, foi uma corrida não tão boa pro Kimi Antonelli, então a Mercedes tava num clima meio baixo astral. Aí o George, ele chega naquela salinha antes do pódio, aquela sala toda vermelha lá, que eles ficam vendo Sim. os clipinhos, conversando, tudo mais, bebendo uma aguinha. Falando mal dos colegas. É isso aí. E o Leclerc, não satisfeito em já ter feito uma referência de meme no rádio dele pro engenheiro dele. Sim, e com certeza ele tava pensando também naquele dump de depois. Mas foi o mesmo meme que ele falou no rádio, foi mas, do dump. mas eu acho que ele tava pensando nisso. Com certeza. Mas aí ele olhou pro George e ele falou, tipo assim, quem teria imaginado? Who would have thought? Tipo assim, que é aquele meme do Paul Rudd no Hot Ones. Sim. E aí, então, o George, ele olhou pra ele e ele deu um sorriso, que tu via que não é um sorriso de PR, sabe? Aquilo, tipo assim, aquilo levantou o clima daquela sala, sabe? Coisa bem boa, né, gente? Quando tem alguém que levanta o clima das coisas. Isso aí é essencial pra uma boa vida. Porque com todo respeito, assim, olha, se eu fosse falar um palavrão, eu falaria que eles são 2 palavra F da Fórmula 1. Os dois Sim. estão sempre, assim, se ferrando, né, nas É. coisas. O George e o Leclerc. Mas tem Então, um perfil- os dois ali no pódio. Quem imaginaria? A gente aqui, sabe, meu irmão? Tem um perfil... Estamos recebendo visita? Estamos. Ai, tu conseguiu abrir a porta. Que tudo! Mas eu amei. Eu Sabe? adorei. É porque o Like viveu sensações maravilhosas. Porque também tem essa coisa de, tipo assim, tu ter uma referência de um meme, tu falar pra pessoa e a pessoa entender a referência sem tu ter que explicar. Isso É isso aí que dá graça, né? É isso que dá a graça, entendeu? Foi isso que aconteceu pro Jorge. Isso. Eles estavam ali e, assim, o meme fazia muito sentido. Ai, olha, sinceramente, é isso aí. E eu acho que o Jorge e o Like tem que estreitar os laços deles. Eles precisam, né? Sabe? Porque assim, eles vão ser. Eles têm muitas referências em comum, certo? Tem um perfil no Twitter que faz sempre o F do dia, sabe? E é sempre ou o Leclerc ou o Russell, como tu tava falando, sabe? Dessa vez foi o Max, foi o Kimi, sabe? E, pô, isso é representativo, gente. Ô, Tu não sabe- acha, Alexa? Tu concorda, né? Sabe o que eu acho que tinha que acontecer? É porque assim, ó, tu não tá pronta pra fanfic que eu vou fazer agora. Ai, Deus. Porque assim, não sei se tu sabe, mas o George e o Like, eles têm um amigo em comum. Sei. O amigo deles se chama Alex Alex Albon. Albon. Então imagina eles... Não. Alex Albon.
O Bifest está com você. Be fast. Alex Albon is with you. Alex Albon, você tem o poder... Eu vou falar direto pra ele agora, o que tu acha? Ah, eu acho que é o Ele ideal, deve estar né? ouvindo o Bifest. Alex Albon, você tem o poder de firmar essa amizade George e Leck, ao mesmo tempo que você reúne a ex-dupla da Ferrari, Charles e Carlos. Claro! Imagina, tipo assim, olha... Imagina esse quarteto. Seria um grande quarteto. Seria... Eu não sei como que o Carlos e o Jorge não são mais próximos de verdade. Eu não sei. Talvez a gente só não saiba mesmo, né? Porque eles são co-diretores, né? Não, tudo bem. E a Rebeca e a Carmen estão bem besties, né? Acho o máximo, tá? Tá. Isso Se aí é você uma fosse coisa a que Rebeca ou se influencia. você fosse a Carmen, você não faria isso? Isso aí é uma coisa que influencia. As namoradas serem amigas. Sim, sim. Isso aí influencia. E ela Agora, se dá bem com a Lily também. Também, é. Agora, já que nós estamos falando do Carlos Sainz, eu vou fazer um minuto Carlos Sainz também, porque eu vou tirar o elefante da sala. Ai, por favor. Tá? Porque simplesmente eu abri a minha rede social, tá? E tinham me mandado, Giovana, um vídeo de uma pessoa falando assim, e o Carlos Sainz, que na verdade foi o verdadeiro vencedor da corrida de Silverstone. Fake news. Se tivessem tirado o P1 legítimo do Carlos Sainz, eu já fiquei furiosa só disso não ter acontecido. Gente, eu preciso falar pra vocês que não tinha a menor chance do Carlos Sainz ganhar essa corrida, tá? Mas pelo amor de Deus, aí chegou, a Giovana é uma funtidônia pra mim. A Giovana não fica me mandando fake news, entendeu? Eu fiquei, o quê? O Carlos Sainz era pra ter vencido essa corrida? Que corrida foi essa que eu não assisti? Porque o que aconteceu? O Carlos Sainz tomou uma penalidade muito diferente. Bizarra. Porque é óbvio que isso ia acontecer com ele. Ai, alguém precisa tomar uma penalidade bizarra. Ou teria sido o Oscar Piastri, ou o Carlos Sainz. Ah, tem vários. Não. Tu não consegue imaginar, tipo assim, o Alex Albon com uma penalidade bizarra? Mais ou menos. Ou- O Alex, ele toma umas penalidades, sei lá, em track limits. Aí se Ou embretou então, com tipo o Ocon. assim, Oli Berman, penalidade bizarra. Não, Total, não, total. não. A Aura... O Yuki na época. O Yuki sim, mas o Yuki não tá no grid Yuki agora. off-grid, né? Que dó. Mas o que foi que aconteceu? Aí explica rápido, porque é uma coisa chata. E eu demorei pra entender, eu fiquei focada É, porque ali. é uma coisa chata, uma penalidade que nunca aplicaram pra ninguém, nunca mais vão aplicar. O Carlos Sainz conseguiu ter essa infração de merda. É uma penalidade de mais uma volta. Foi acrescida uma volta ao tempo do Carlos Sainz. Sim, no porque final da corrida. não tinha mais como aquele carro da Williams que não anda. Ai, que ódio. O carro, eu achei que o carro do Lego andou mais, e olha que eles se atolaram ali no carro do Lego. E o né? Fer que venceu a 33 com a corrida de Lego. Ai, não que foi a ódio. 33. A 33 vai acontecer nas pistas da Fórmula 1. Ai, tá bom. E não vale sprint também. A melhor imagem... É meio que podia valer sprint. Ai, eu acho né? que tinha que valer, tá? Se não precisamos ver mal. Mas eu amei a imagem do carrinho de Lego, assim, do kart, né, de Lego. Não sou tão ignorante. Aí era o Adrian Newey de pé, assim, com a prancheta dele. Ai. Olhando pro carro. Eu gostei, mas eu não entendi se era IA, então Ai, eu era- achei... obviamente, era uma imagem montada. Tu acha que o Adrian Newey, do alto do pedestal, o contrato caríssimo Não que é ele isso que assinou, eu disse. ele ia lá ver o kart, Giovanna, Mas sua podia- grossa. Mas não foi isso que eu disse, pode ser uma montagem. Lembra quando o Photoshop... Gente, lembra antes do IA que tinha o Photoshop? O Canva faria aquilo ali com muita Canva facilidade. Tira o fundo da imagem. É isso aí. Mas, enfim, aí eu preferi não engajar caso fosse IA, né? Mas o que aconteceu? Eu já tomei uma decisão um pouco diferente. Mas o que foi que aconteceu? Basicamente, deu da função do safety car do Max, né? Pegou ali na barreira. Sim. Algumas pessoas escolheram ir trocar os seus pneus. A Isso. maioria, aliás. Algumas escolheram não trocar, tipo George Russell. No caso, o Leclerc foi pros pits. E aí, acho que 2 voltas depois, o Carlos Sainz decidiu ir pros pits. Sim. Só que o que aconteceu, tá? O Carlos, ele tava uma volta pra trás, Naturalmente. já naturalmente. Já é. só assim pelo pace dele. Naquele momento, eu acho que assim, do Oscar Piastri pra trás já era uma volta pra trás, assim. Isso, e o Alonso já 3, né? Sim, as Aston estavam lá, tipo, 2 voltas. O Carlos Sainz entrou pro pit, mais ou menos ao mesmo tempo que o Leclerc tava passando do lado de fora, assim. Sim. Só que da forma como é o design da entrada dos pits de Silverstone, o Carlos Sainz, ele chegou na linha de chegada antes do leque que tava por fora. Que papinho. E aí, então, meio que o Carlos Sainz ultrapassou o carro da Ultrapassou o frente. Leclerc! É, meio que ele ultrapassou o carro da frente. Ícone! Que é uma orientação que os pilotos recebem, eventualmente, no safety car. Tipo, olha, agora vocês podem ultrapassar o safety car. Por quê? Porque eles precisam refazer a linha Claro. pra dar a relargada, né? Reorganizar um pouco, né? Só que aí o que aconteceu? Quando chegou a hora de... Olha, vocês aí que estão uma volta pra trás, podem ultrapassar o safety car e tudo mais. O Carlos Sainz, ele já tinha ultrapassado. Então ele não recebeu a autorização. Então aquela notificação da FIA, esses carros aqui podem passar, o Carlos Sainz não tava incluso, porque ele já tinha passado, entre aspas. Ele já tava no P1 dele. Ele faz o P1 dele. E aí o que foi que aconteceu?
E aí, o que foi que aconteceu? A Williams mandou ele passar junto com os outros mesmo assim. Aquilo foi meio que Sim, a Williams ficou assim, confusão. gente, pessoal, desculpa aí, o Carlos não é o P1, hein? Não vamos nos confundir. Porque o Carlos, ele ficou num limbo, sabe? Porque a FIA deu um erro ali. Ele tá num limbo há muito tempo. Mas ele ele- nem deve ter reparado que ele tava num limbo. E aí, então, eles colocaram essa penalidade para corrigir, porque a Williams não deveria ter orientado ele a ultrapassar os outros carros. Eu queria saber por que a gente não percebeu isso na hora da corrida. É porque é eu muito teria confuso. feito um grande mousse do Carlos Sainz em P1. Mas é porque ele não ia ser o P1. Tô brincando, gente. Eu sei. Eu também... Tu pode gritar no Bifest, eu não posso? Ele não ia ser o P1. E o que aconteceu? Na corrida, eles não mostraram nem as colisões lá do Oscar Piastri na primeira volta. Sim. Vão mostrar, então, um negócio que nunca ninguém tinha visto antes Carlos do Carlos Sainz Sainz. atrasado. O Carlos Sainz, ele é tão visionário que ele fica inventando infração nas regras da FIA. Eu também acho um pouco certo. Olha, eu não vou mais passar pano, não. Tá certo. Te agrada, assim, essa skin meio bad boy, rebelde, assim? Agora, tem uma coisa que eu gostaria de saber. Eu achei muito simpático da parte dos pilotos Fórmula 1 que estavam em home race, que eles venderam fish and chips. Aí, falando Foi do uma Carlos ação da Sainz... Sky, né? Que Não, é tudo quem bem, mas- transmite por lá. Mas foi simpático. Toparam participar. O Lando e o George foram uma dupla, e o Oli Berman e o Arvid foram outra dupla. Meio que ia ser tudo a dupla Hamilton e Alex Albon, né? Ou o trio Hamilton, Oli Berman, Arvid. Ai, tudo. Tudo pra mim. Ia ser tudo pra mim, tá? Porque eu tenho certeza que o Lewis, ele ia enlouquecer com o Lando. E o Oli Berman, por sua vez, deixou cair, por exemplo, o líquido duvidoso, ele imediatamente parou tudo e foi limpar. Sim. Sabe? Eu acho que foi uma coisa um pouco mais... Mas só por que eu tô falando isso agora? Por quê? Porque vem aí Madring. Você Sim. tava falando do Carlos Sainz. Ele devia fazer umas tapas. Com o Fer. Tapas com feira. Imagina... Ai, que conteúdo será que a nossa bolsa do Barden ia produzir no dia? Eu ia me atirar no chão de não estar lá. A gente ia produzir o conteúdo que ia fazer eles vestidos de Fátima e Sueli, ia ser entre tapas e beijos. Não, a gente não ia fazer isso. Se eles estivessem fazendo tapas. Não, a gente não ia fazer isso. A gente... Ai, já vai na nossa criatividade, ó. Bem melhor. Tá, é que eu tive que pensar meio agora, né, gente? Aí Até a lá tem árvore que bastante caiu tempo. no Franco. Eu não entendi aquelas árvores, tipo, permanentes. Era meio que umas plantas de Era ornamentação. tipo uma planta num vaso, assim. Porque e o aquela vento planta pegou. caiu com uma facilidade, com a mesma facilidade que o Franco levantou a planta e botou de volta no lugar. É que vamos ser honestos, né? Aquela planta, ela não fica, tipo, o ano inteiro ali no Ai, em não, Silverstone, não. né? Então, por isso é uma coisa ornamental, tipo... É pra fazer uma vibe, assim, Isso, sabe? tipo, de festa de 15 anos. Ai, mas- Lembra na tua festa de 15 anos, nós colocamos um arbusto imenso na entrada. Pois é, né, gente? Uma galhada gigantesca. Pra vocês verem como faz sentido. Mas, de toda forma, eu gostaria de falar sobre Kim Antonelli em Wimbledon, porque ele estava no box da realeza. Ele foi convidado do Royal Box, tava ali do lado do Federer. Simplesmente. E tem várias fotos do Federer que Não, parece não. que ele tá explicando o jogo, assim, pro Kimi. Agora a gente começa a entender as coisas. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. O George Russell é o oponente do Kim Antonelli nas pistas. Na hora do Kimi ter que colocar uma roupa alinhada, ele foi o quê? Vestido de Jorge. Vocês podem olhar. Calça de linho branca, mocassim. Será que ele aquele pediu umas terno. dicas? Se não pediu, ele abriu no Pinterest. George Russell. Já fiz essa busca. Entendeu? Aparece ali. Olha que amor. Eu digo pra vocês, é o Toto que tá ferrando essa relação. Eles, os pilotos, estão fazendo tudo, dando tudo de si. O Russonelli, o Brad Sages, eles tentaram, né, fazer a vibe. Claro, eles tentaram. Eu achei muito bom. É que o ideal pro Russonelli e Brad Sages seria, tipo assim, mais uns 2 anos, assim, sem ser o melhor carro. Pra firmar os laços no tempo ruim. As relações interpessoais, sabe? Isso. Que é mais ou menos o que tá acontecendo na McLaren, né? Sim, agora eles estão super de boas. Giovanna, tenho perguntas pra te fazer sobre a tua equipe McLaren. Tu gostaste do é? André Stella orientando a Adele? Eu gostei também dele fazendo um city tour ali na garagem Um com uma house criança, tour. né? Sim, porque tinha um menininho que... O sonho da criança era ser o André Stella. Foi Só isso que a McLaren deu a entender, né? Não, Eu já não. achei o máximo, mas o André Ele Stella... achou o máximo. Ele tava, assim, curtindo muito a vibe de uma Aham. criança que queria ser ele, sabe? Sim. E a criança, querido, ele devia realmente querer ser o André Stella, porque ele tava, tipo, amando, muito comportadinho, sabe? Sim, aham. Ele tava até com um pouquinho de medo de tocar nas coisas, assim, criança respeitosa, sabe? Não, e o Stella, ele tava vivendo o melhor momento dele. Então ele olhava pra criança e falava assim, vamos ver se tá bem firme. E daí ele fazia a criança chacoalhar as peças e a criança, ai, amei. Sim, aí o Stella... Muito fofo. Ele perguntava pros mecânicos, pode mexer aqui no volante? Aí eles, pode. Ah, Que amor, eu achei muito fofo. eu achei muito legal esse tour. O tour da Adele foi legal também. Ele foi uma coisa um pouco a mais Adele PR, usou assim. a roupa correta
Tá? Ela foi com uma camiseta dos campeões dos construtores, tipo, demais. Ela arrasou. Porque e ela eu foi gostei. em mais de um dia, né, pelo que eu entendi. Exato. E eu gostei muito também, o André Stella, ele foi muito esperto, porque eles fizeram um videozinho pras redes sociais, assim, dela, tipo, com os fones, como se ela fosse ser engenheira e tal. E aí ele fez um comentário muito lisonjeiro para a Adele. Ele falou, tipo assim, eu acho que ia ser um sucesso, porque a tua voz ia ser muito melhor do que a minha no rádio. Ai, olha o Stella. Passado. Não, mas eu achei legal, porque ele quis dizer, porque ela é uma cantora, né, com uma voz muito bonita. E eu né? achei que ele se divertiu, porque ela... Eu também achei. Ela foi uma convidada maravilhosa e ela entregou tudo que ela tinha que entregar. Concordo. Sabe? Então ela foi sorridente, ela entrou na brincadeira, ela tava ali numa boa. E o Stella foi uma boa pessoa pra estar ali, porque ele gostou da interação dela. Sim. Eu achei legal. Sim. Tá? E... Achei... Gente, ouso dizer que a diva Adele entregou mais do que o Brian May na Ferrari, né? Falando assim de divas da mas música. eu achei um pouco também isso. Sim. Bom, mas falando nos pilotos da Fórmula 1 que correm nos carros do André Stella, o Oscar Piastri, long time non seen na transmissão, despencou na largada. Ele foi imprensado, adivinhem, por 2 RBs. Pois é, porque assim, olha, logo que aconteceu a corrida, a gente não entendeu muito bem o que tinha acontecido com o Oscar. Porque não mostrou. Aí eles deram um replay da largada e só mostrou o Oscar dando uma batida na lateral do Lando. Não, que não fez nada no carro do Lando, mas depois só mostrou o Oscar capenga ali. E passando. entrou um rádio do Oscar, falando tipo assim, olha, vejam se eu tenho algum dano aqui, tem alguma coisa estranha. Exato. E aí no replay da largada eles mostraram a cena do Oscar pegando o Lando. E eu pensei, bom, foi meio que aquilo que estragou a corrida do Oscar, né? Sim. Porque aí depois, logo em seguida, ele teve que trocar a asa dianteira, um monte de coisa. Perfeito. Mas aí depois, nas entrevistas, depois da corrida, pra minha surpresa, ele falou, as RBs fizeram um sanduíche comigo no meio. Eu fiquei, gente, aí eu voltei lá, deixa eu ver o onboarding do Oscar na largada. Onboarding Liam Lawson, onboarding Arvid Lindblad. Não dá pra esse entender. trabalho investigativo. Não dá pra ver. Tipo assim, eu tive muita dificuldade, mas segundo o Oscar, foi trabalho das RBs aquilo ali. Eles só mostraram depois um clipe com a asa dele, tipo... bem danificada. Bem mais do que parecia, na verdade, né? Quando Exato. mostrou antes. E eu concordo que aquela esfaladinha no Lando não fez aquilo ali com a asa dele. Exato, exatamente. Enfim. Já o Lando, ele foi dar a entrevista dele e falou assim, o pace, horrível. Aí eu gostei. O carro, realmente muito ruim. Isso, mas o resultado bem forte, P4. Eu achei certo. O Lando, olha que grande entrevistado tá me saindo, Lando Norris, no ano de 2026. Verdade, concordo. Ele deu uma entrevista bem legal, analisando a relação do Jorge e do Kimi pela perspectiva da relação dele e do Oscar no ano passado. Agora veio mais essa aqui, o carro, o pace, horrível, sabe? Eu acho um pouco certo ele fazer isso sem nem falar no show de... marketing, PR, né? Chamem como quiserem, da Lando Stand, que a gente até comentou nos stories, eu tenho certeza que todo mundo gostaria que o seu piloto do coração fizesse isso. Tava porque, muito assim, legal, né? Muito legal, enorme, sabe? Olha, é uma coisa diferente e eu achei muito impactante. Eu achei o negócio admirável. Deve ser muito legal pro Lando que tá pilotando ali, mas me pareceu um ambiente muito legal. Inclusive porque tinham fãs de outros pilotos, como inclusive camisetas dos seus pilotos ali porque no meio. também é uma oportunidade de tu conseguir fazer uma compra fora do tempo da venda de Silverstone, né? É uma compra separada, né? Exato. Mas eu achei muito legal, ele fez uma super estrutura e pelo que eu vi os TikToks de quem tava ali Os na fãs Lando estavam bem Stand, satisfeitos, né? o pessoal gostou bastante, assim, eu achei muito legal. Perfeito. E se tem algum fã do Lando que é meio hater do Max, viu de camarote também ali, né? O DNF do menino Max. Nossa, foi bem na Lando Mas Stand, o pessoal né, não gente? costuma ser muito fatalista nesse sentido. Sim. Tirando Bom, no Twitter. Vamos pra nossa interatividade? Vamos, já tá na hora da interatividade, meu Já. Deus. Pessoal, antes da nossa interatividade, eu gostaria de fazer um pedido para os nossos ouvintes habituais. Sim. Eu não sei se vocês repararam, tomara que tenha dado para reparar. Tomara que tenha feito uma grande diferença pra melhor, né, Nós pessoal? fizemos um upgrade no nosso sistema de microfones e captação de som. Então, a gente gostaria muito que quem é habituado a ouvir o podcast se sentir à vontade, claro, para nos dar um feedback, como tá o áudio desse episódio, se vocês gostaram, se não gostaram, pra gente vai ser muito importante ouvir isso, porque a gente fez uma melhoria pra melhorar a experiência de vocês, então a gente gostaria de saber se isso tá dando certo. Vamos lá? Vamos que vamos. O que tu separou pra gente hoje? Bom, eu escolhi uma única pergunta, porque eu achei que a gente não só respondeu bastante caixinha no final de semana, mas eu achei que era um ponto legal da gente conversar, aproveitando que não é Race Week. Ok. Eu acho que vai ser legal. A Ana Celestino mandou pra gente assim: como vocês fazem pra não se abalar com comentários negativos sobre os seus favoritos? Pilotos favoritos. Isso. Eu achei interessante. Primeiro, muito obrigada pela pergunta, Muito obrigada Ana. pela pergunta. E eu achei muito legal, porque eu acho que a gente tem uma perspectiva diferente enquanto Sim. consumidoras de conteúdo de Fórmula 1.
1 e enquanto produtoras. Porque pra mim é uma experiência muito diferente quando eu tô consumindo um conteúdo de Fórmula 1 e daí eu vejo pessoas ali falando, ou quando chega um comentário no Bifest. Não, perfeito. Pra mim é diferente. E assim, eu acho que no Bifest a gente tem experiências diferentes em lugares diferentes, sabe? Sim. Eu considero que, assim, que o suco da nossa comunidade tá no Instagram, que é o pessoal que tá ali nos stories todos os dias, a gente conversa muito mais próximo. Aquilo fica um pouco mais cercado pela nossa bolha. É um pouco o pessoal mais já de casa, eu acho. A gente procura fazer mais telas por dia, exatamente para o story não sair muito pra fora, pra gente ficar na nossa turma. Também o pessoal do podcast, é um pessoal super assíduo. Poxa, vocês param 40 minutos, 1 hora por semana pra ficar falando com a gente, sabe? Exato. Isso é uma grande coisa, isso é uma grande comunidade que a gente tem. Aí, às vezes, tipo assim, um vídeo que meio que sai da bolha no TikTok, ou sai da bolha aqui no Shorts também. O YouTube, ele entrega pra várias pessoas diferentes os Shorts, por exemplo. Então, assim, a gente acaba tendo contato com o pessoal que não nos conhece, ou que às vezes não tá nem interessado no que a gente tá fazendo, e a gente tem acesso a comentários maravilhosos de muita gente legal e alguns poucos comentários de pessoas que meio que caíram de paraquedas ali. Então, eu acho que, resumindo isso que tu tá falando, de que eu concordo, eu acho que em relação aos comentários que chegam no Bifest, a gente procura não levar pro pessoal, obviamente, porque não é pessoal, né? Claro. E também a gente faz alguma moderação no sentido, assim, de que se é um comentário ofensivo à figura do piloto, né? Preconceituoso, enfim, a gente faz uma moderação bem rigorosa nesse sentido. E isso não é só para os nossos pilotos favoritos, né? Essa é uma moderação que acontece em relação a todo o conteúdo. Então, em relação ao que a gente recebe no Bifest, a gente tenta não levar pro pessoal, né? Eu acho que a gente consegue com certa tranquilidade isso. Eu concordo. E faz uma moderação estrita. Agora, eu acho que quando a gente tá consumindo conteúdo, tem várias coisas que, sinceramente, eu, conhecendo o poder de quem modera os comentários, de manter aquele ambiente tranquilo e sadio, porque é um trabalho que eu faço bastante, que a Gi faz bastante, eu não tolero muito se eu percebo, assim, que os comentários do conteúdo que eu tô consumindo são, tipo, terra de ninguém. Então, assim, é um produtor de conteúdo que eu não vou aderir, não vou ficar e tal. Exato. E em relação também à transmissão, eu acho que isso é um ponto bem relevante. E assim, eu escolhi, e a Gi também, assistir a uma transmissão que não faz esse tipo de coisa. Sim, perfeito. A gente gosta os comentários muito... não são assim, a narração não é assim, as entrevistas pré e pós-corrida não são assim. E isso melhora muito a experiência. Tipo, escolher uma transmissão, porque bem ou mal é na transmissão que a gente vai ter muitas informações e a gente começa também a formar a nossa opinião sobre as coisas que estão acontecendo, né? E veja, nós duas temos o privilégio de poder consumir a transmissão internacional, que é uma transmissão que, na nossa opinião, é a melhor de todas. Sim. A gente gosta muito dela. E a gente sente bastante diferença quando é uma opinião que a gente vê que tá muito embasada num favoritismo, numa parcialidade. E muitas vezes nas redes sociais também a gente encontra perfis que são 100% voltados sobre um piloto só. E ali a gente precisa considerar que aquela pessoa tá partindo daquela perspectiva. É, claro. Então, assim, geralmente, eu me incomodo quando eu considero que é uma opinião que não é correta. Então, nossa, alguém falou uma coisa muito não dever sobre um piloto que eu acho que realmente não é isso daqui. Sim. Eu acho que todas as vezes que isso aconteceu, eu entrei no perfil e entendi, não, mas essa pessoa, ela vai odiar esse piloto a qualquer custo. Eternamente. Não tem o que possa acontecer, o que esse piloto possa fazer, o que eu possa fazer. Essa é a opinião da pessoa e não tem o que fazer. E aí eu acho que é um pouco da gente exercitar isso de largar um pouco de mão, sabe? Exato. Então, assim, olha, vou preservar a minha paz, deixa eu falar com pessoas que tentam olhar pra mais lados e, enfim, vão ser um pouco mais ponderadas nesse sentido. Mas eu acho que a exposição, ela traz um pouco essa experiência pra gente de, olha, vamos seguir com a nossa vida, a gente faz as nossas coisas, porque algumas pessoas, eu acho que, infelizmente, não tem muito que a gente possa fazer. Perfeito. Gente, eu gostaria muito de conhecer a opinião de vocês sobre isso. Nossa, como vocês lidam com isso. Isso vai ser bem legal de conhecer. Sim. Gente, essa semana não tem Fórmula 1. Essa semana tem a WEC em São Paulo. Tem a WEC em que São tem Paulo, transmissão, obviamente. Se você tá nos assistindo pelo YouTube, por favor, considere se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo. Se você está pelo Spotify, também considere avaliar o nosso podcast. Vai ser muito legal pra gente. E nós estamos junto com vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as redes sociais. Nós somos o @BeFastPodcast em todas elas. Vamos conversar, pessoal. Gente, é um prazer ter a companhia de vocês todas as terças por aqui. A gente se vê. Um beijo. Tchau!